E aí, eu sou Alexandre Matias, É isso, André Graciotti. estamos começando mais um Cine Ensaio. Hoje vamos falar do fim do mundo, Aí, só tema light. Fim do mundo, a gente teve essa ideia a partir do curso que a gente fez agora na Casa Guilherme de Almeida, em agosto, sobre o fim do futuro, né? E quando a gente estava fazendo a pesquisa para esse curso, que é um curso que fala sobre como os filmes de ficção científica, a partir dos anos 80, começaram a trabalhar a ideia de que o futuro já tinha chegado e que o presente é isso aí o tempo todo, esse presente que a gente está vivendo hoje em 2020, foi imaginado ali nos anos 80. E a gente se deparou com vários outros filmes que ou não são de ficção científica ou não foram feitos depois desse período, que demonstram essa obsessão que espectadores de cinema têm pelo fim do mundo, né? Por que será isso, André? o Por que que será? será? A gente fica... Eu, ah, não, Fala, fala. será que tem uma coisa sádica também de gostar de ver o nosso sofrimento e as nossas angústias refletidas em história, sabe? Os nossos Eu medos. acho que é mais que sádica, é masoquista, né? Hã? É mais do que sádica, é masoquista, né? A gente Masoquista? gosta de ver o próprio sofrimento, saca? É. É triste até falar isso nessa época de quarentena e pandemia, que foi uma época que, bem ou mal, foi antevista por alguns filmes, né? A gente está vivendo situações que não tão extremas quanto filmes de apocalipse ou filmes de zumbi, mas que a gente acabou meio que se acostumando com essa ideia a partir disso, né? Tem a ver com até que a gente estava comentando no Cine Ensaio passado sobre como esse tipo de angústia social é refletida em obras de arte, né? Então a gente acaba buscando uma espécie de uma, como é que fala, uma Com- resposta para essa situação que a gente está vivendo, assim. É como se saber que no fim das contas o mundo vai acabar e que a gente vai ter que sobreviver numa sociedade sem energia elétrica, hierárquica, de uma forma tribal, e que a violência vai ser a determinante, para muita gente acaba soando como uma espécie de alívio, assim, sabe? De tipo, tudo bem, eu pelo menos sei que vai acabar assim, né? Uhum. Eu acho que Eu acho. isso não está só no cinema, né? Eu acho que os videogames também são bem vocais nesse sentido, né? Estão o tempo todo batendo nessa tecla. Outras formas de expressão artística também, mas acho que cinema e games martelam muito que também tem essa outra leitura que talvez isso seja uma forma de dizer assim que a única forma da nossa sociedade conseguir se estruturar é essa que a gente está vivendo. Qualquer tentativa de sair disso, inevitavelmente, nos levará à barbárie, né? Como se o capitalismo fosse o melhor que temos para sobreviver, e ecoando aquela frase já clássica aí, que enfim é de um outro autor, mas que é repetida bastante pelo Zizek, que é mais fácil pensar no fim do mundo do que pensar no fim do capitalismo. Eu acho que tem sim um lugar de conforto, né? De você ver, por mais que é angústia, mas é um conforto quando você vê outras pessoas contando que estão pensando a mesma coisa que você, que estão passando pela mesma situação e que estão refletindo a mesma coisa, né? Acho que tem um lugar de conforto nisso. Mas é curioso a gente notar essas histórias pós-apocalípticas, elas são meio que quase um template que se repete ao longo do tempo, né? Os filmes de zumbi são sempre iguais, Uhum, e eles sempre voltam. uhum. A estrutura básica é a mesma, né? Que no fim é uma situação que a humanidade tem que sobreviver e que no fim os maiores inimigos são os próprios humanos. É sempre esse tipo de coisa. Mas tem uma outra coisa também que o apocalipse, né, o fim do mundo como a gente conhece, ele parece que vai levar a humanidade de volta para esse lugar de conforto pré-medieval, sabe? Ou às vezes até medieval, que tipo, beleza, então a gente vai voltar a plantar o que a gente come, a se importar só com as nossas próprias vidas, né? Viver só junto de pessoas próximas, familiares, né? Não vai ter
trocentas mil pessoas, né? Como se o colapso da sociedade ou da civilização, como a gente conhece hoje, levasse a gente de volta para uma espécie de um arcadismo quase hippie, De né? viver só o essencial, né? Exato, e que isso é o que a gente sente falta, né? Estamos precisando passar pelo fim do mundo para voltar aos valores essenciais, como você colocou, né? Uhum. Mas é meio... Eu não sei, mas ao mesmo tempo tem filmes que não trazem nada de essencial. Por exemplo, eu comentei que eu reassisti o Filho da Esperança, reassisti recentemente o Filho da Esperança. Cara, aquele filme é pesadíssimo e como é que ele previu tanta coisa, né? Crise de imigração, governos totalitários, fundamentalismo religioso. Você para pensar, ele não propriamente previu, né? Ele só usou uma lente de aumento e olhou assim, cara, isso já está aí, isso vai É, acontecer, sabe? o meu Porque ponto é, ele... ele já não traz essa questão de viver nos Ah, valores não, não, essenciais, não, não, porque não. tanto que tem um remédio legalizado para se matar, é foda. E assim, eu acho que esse filme especificamente, eu não sei se a gente consegue retratar ele como uma sociedade pós-apocalíptica, porque a sociedade de um jeito ou de outro funciona, né? É verdade. A única diferença é que vão todos morrer e não tem mais ninguém nascendo, né? A De alguma distopia, forma é um apocalipse, mas é um apocalipse em câmera lenta. sim, a Não é distopia é uma coisa que complicada. tipo teve uma guerra civil, ou teve uma bomba nuclear, ou teve um ataque zumbi. Não, não teve um momento chave, né? É exatamente o que a gente está passando hoje, né? Uhum. Tipo, aliás, o que a gente está passando hoje teve a pandemia, né? A pandemia é um evento que no Filhos da Esperança o máximo que acontece é a história que a gente descobre que as pessoas não nascem mais, né? Isso ainda É. não aconteceu, das Mas, previsões dele. mas eu fico pensando também como é que vão ser as perspectivas de futuro a partir de agora, sabe? O que que a gente vai contar? Porque é uma situação que talvez eu possa estar exagerando, mas só se equipara a épocas de guerra, sabe? É, e aí, como é que isso se reflete no filme? Que é uma perspectiva, cara, estamos vivendo um apocalipse. E como é que isso vai se refletir no... Porque enquanto a gente está bem distante, vem invasão alienígena, vê distopia, bomba atômica, é divertido, sabe? Agora, quando isso é próximo, eu acho que já é uma outra percepção. Tanto que a gente comentou também do Black Mirror, que sempre tem essa coisa do futuro próximo, né? Eles estão em dúvida se fazem mais temporadas, assim. Porque assim, a realidade ficou pior que a série, sabe? Então, eu acho que vai ter isso também. Que futuro a gente vai conseguir imaginar agora de apocalipse? Será que a gente vai tocar nisso ainda? Eu não sei, eu acho que o desafio é justamente sair desse lugar, sabe? Eu acho que tem uma coisa que o cinema já vem trabalhando muito lentamente, né? A gente comentou, inclusive, no curso, né? Se você parar para pensar toda a questão da representação da realidade virtual, né? E como essa realidade virtual não necessariamente é algo distante no sentido que a gente precise de um avanço tecnológico grande o suficiente para a gente não saber a diferença se o que a gente está vivendo é realidade ou não. Uhum. Porque, de uma certa forma, é o que a gente já vive com as redes sociais, Sim. tanto metaforicamente quanto até literalmente, né? Que as pessoas realmente acham que o que acontece no Twitter é o que acontece no mundo, né? Então, às vezes, tipo, sei lá, eu estou passando por essa experiência de me livrar das redes sociais, é muito impactante sacar que tipo tem coisas que eu passo completamente batido. E olha que eu entro uma vez por dia no Twitter para ver o que está acontecendo e tal, e eu vejo discussões se avolumando assim, falando, cara, mas isso só está acontecendo aqui, isso só pertence a esse espaço. E Uhum. tanto o Twitter, quanto o Facebook, quanto o LinkedIn, quanto cada uma dessas realidades virtuais que a gente cria, os próprios games, elas são mundos à parte e tiram a gente a noção que a gente tem da própria realidade. A gente começa a achar que o que acontece nesses mundos virtuais efetivamente lidam com a gente. E eu acho que isso é um lugar que o cinema ainda vai explorar bastante. Isso não diz respeito ao futuro temporal,
mas justamente essa coisa de tipo, em que espaço habitamos. Toda a questão espiritual em relação a isso, sabe? A questão de moral, sabe? Eu acho que alguns filmes já trataram disso muito bem, né? A gente pega tanto o Existência, que a gente comentou no curso, né? A gente não falou especificamente disso, né? Que o próprio Inception também trabalha com isso, apesar de não ser, né? Eu acho que o Inception já cruza essa fronteira, né? Tratando o inconsciente como uma realidade virtual, que de alguma forma também é. Então, acho que a gente está indo para esse lugar, que é um lugar mais psicológico do que propriamente histórico, no sentido de uma decorrência histórica, né? Eu não sei se a gente vai ver filmes, porque assim, o que vai acontecer com a gente no futuro é um questionamento do hoje, né? A gente não sabe se daqui a um ano se a gente vai ter que usar máscara para o resto da vida. A Exatamente. gente não sabe nem se a vacina existe. Pode ser que a gente viva numa realidade daqui para frente em que todo mundo vai ter que ficar quarentenado a maior parte do tempo e não vai ter mais aglomeração. Pode ser. Ninguém sabe nada. Então, eu acho que ter esse tipo de questionamento para um artista, eu acho que é importante, só que o cinema ele tem sei lá, né? É claro que dá para você fazer um filme mais barato, mas normalmente são produções mais caras, que levam mais tempo e que, com o desenrolar da realidade, e eu acho que o problema maior do Black Mirror nem estamos completamente defasados pela realidade, né? Ou tipo, previmos coisas deprê demais, temos medo de prever coisas ainda mais deprê, mas é o fato de ser ultrapassado pela realidade, sabe? De tipo, a pessoa faz um filme, beleza, vamos fazer um filme sobre a pandemia agora. E tá, beleza, escolhe o elenco, põe todo mundo em produção, põe todo mundo para fazer, não sei o quê, aí descobre que a primeira vacina que fizeram gerou uma mutação que piorou a pandemia e, no fim, a pandemia virou uma coisa pequena comparado, sabe? Uhum. Pode acontecer. Eu acho que tem, tipo, se você vai fazer um filme, você estava até comentando aquele filme do Zoom, né? Host. Como é que é? O filme que saiu agora de terror, Host, o nome. Que ele são as meninas que se reúnem no Zoom para fazer uma sessão espírita. E o filme inteiro se passa no Zoom. Bem, Pois bem... é, isso é um filme barato, né? Isso já tá pronto, né? Esse filme foi feito quando? Esse ano. Esse ano. Foi feito agora. Esse ano não, né? Durante a quarentena, provavelmente. Durante a quarentena. Equipe Já com a pequena, quarentena barato. como tema. Uhum. Então é isso, ó. Tá aí um futuro que já está sendo explorado, exatamente. Misturar essa questão da realidade que a gente está vivendo digital, paralela, com essa realidade espiritual. Então, não acho que questões sobre o fim do mundo vão ser levantadas agora, porque a gente está passando pelo fim do mundo, né? Mas o cinema, sei lá, eu acho que outras artes têm mais facilidade de representar isso do que o cinema, porque senão vai ficar ultrapassado. Muito fácil. Não, eu também acho que o momento para todo mundo ou fazer filme rápido, barato, tipo esse. E esse até um lance interessante de questionar o medo atual qual é? Você não está seguro dentro de casa, que é o único lugar de seguro, que o fantasma aparece na casa de cada uma delas. Achei isso massa, assim, porra, que questão atual, sabe? Claro, O pior claro. lugar para você estar inseguro é dentro de casa. E é isso que o filme traz, sabe? E acho que Total. vão ser mais questões assim, bem pontuais da nossa insegurança no momento, sabe? Talvez da questão do toque, mas imaginar o fim do mundo eu também acho que não vai aparecer tão cedo assim. Uma outra Ou distopia. vira uma coisa alegórica, quase fantasia, né? Por exemplo, o George Miller pode fazer o Mad Max 5. Sabe? É um outro fim do mundo. Sabe? Vai É. continuar. Esse fim do mundo vai ter o universo que ele criou. E ia ser uma Essa é a prequel, média né? dele. A História da Furiosa, supostamente, até então. Foi? Ia ser uma prequel, né? Ia ser a História da Furiosa. Mas não sei. Pois é, mas enfim, isso não quer dizer que a gente vá para o futuro do Mad Max, como a gente poderia ir até o final de 2019. Né? Com o Covid chegando, muda completamente esse cenário. Uhum. A gente não tem a possibilidade. Claro que
tem a possibilidade, sim, né, de ter um colapso maior de todo o sistema e tal. Mas isso não está tão na nossa frente quanto estava, sei lá, 6 meses atrás. É. Não, eu acho que também tem isso dos filmes também trazerem, que a gente comentou no curso também, por exemplo, do como Mad Max são filmes que são narrativas mitológicas, assim, Sim. são narrativas básicas mitológicas e que como a história dos mitos na humanidade, justamente para como lições para a gente lidar com essas dificuldades, sabe? Uhum. O filme não tá, ele tá menos interessado em retratar uma situação difícil e mais interessado em retratar um fundamento mitológico ali de um personagem que ajuda os outros, sabe? Por isso que os filmes não são conectados um com o outro e tal. Acho que tem muito por aí. Muito filme de fim do mundo acaba sendo isso, assim. Uhum. O fim do mundo é um pano de fundo para contar uma história básica que a gente se identifica, que a gente se emociona e que conforta, sabe? De Uhum. Uhum. repente, pensando assim, sabe? Talvez renda alguma coisa mais para frente. Mas aí tem que esperar, né? Porque também tem toda a questão da própria produção de filmes, né? Que agora está começando a ter alguma projeção, mas por outro lado, né? A situação está longe de ser resolvida. Então, não devemos ver grandes produções em breve, né? Talvez a animação vai acabar suprindo um pouco isso, né? Eu não sei se você chegou a acompanhar, mas creio que as pessoas já estão fazendo aí filmes sem ser grandes produções, né, de animação. Acho que é a oportunidade ótima para isso, né? Que é justamente o que quem trabalha com animação tem agora o que mais precisa, né, que é tempo livre. Então tá aí, ó, faça aí suas animações. E que isso lembra um outro filme de distopia futurista, que é o Congresso. Congresso Futurista, que é exatamente isso, a ascensão da animação como Total, realidade virtual. Que no fim, total. todo mundo quer viver no mundo de animação, porque a animação virou padrão, e aí, nossa, já pensou? É uma perspectiva de fim do mundo ali também. E aí o mundo real fica esquecido, fica todo mundo imerso num personagem, num avatar animado, porque talvez seja o futuro do entretenimento mesmo, né? Ser inteiramente feito digitalizado. Porque se a gente vai estar lidando com tanta dificuldade no nosso corpo físico, no mundo concreto e real, que vai ser mais fácil fazer as coisas virtuais mesmo. E não tem toda essa coisa tanto sei lá, o Years and Years, não tem aquele personagem, tem uma menina que usa esses filtros É, de Instagram e muito bom. na vida real mesmo, você fica vendo a projeção. Isso é uma tecnologia que vai acontecer, a gente vai ver essas coisas acontecendo, talvez não com a intensidade que poderia ter a partir do momento que as pessoas podem se aglomerar, mas cada vez mais a fronteira entre o virtual e o real vai se dissolvendo, né? E as Total. pessoas vão encarnando personagens, né? E aí estava pensando, quando você estava falando dessa coisa do congresso virtual, congresso virtual é isso? Congresso futurista. Futurista, o título é The Congress, né, em É. inglês. É, que é um outro filme que tem a ver com essa história do inconsciente. Tem um outro filme ainda que conversa com isso também, dois do mesmo diretor, que a gente adora, do Linklater, que é o Waking Life e o Homem Duplo, né? O Homem Duplo já tem aquela representação, é um filme todo feito em animação, em rotoscopia, que é quando você desenha por cima de cenas que foram filmadas, e o filme em inglês chama Scanner Darkly, que é o título de um livro do Philip K. Dick, em que ele inventa essa roupa que a pessoa veste e ela é várias pessoas ao mesmo tempo. Você olha para a pessoa e está o tempo todo mudando ali a cara dela, a cor da pele, o penteado, e você não consegue entender. E aí os caras falam que isso aí vai ser um padrão. Aos poucos a gente vai vendo essas coisas acontecendo no dia a dia. E está nesse lugar exatamente de uma representação visual e virtual, só que num ambiente real. E o Waking Life, que muita gente desdenha, eu acho um puta filme. Sério? Alguém desdenha desse filme? Tem muita gente que acha pseudo-filosófico, saca? Pois é, Maravilhoso. enfim, eu acho também.
Ele tem muito essa coisa do usando o sonho como essa referência de você não saber a distinção entre o real e o irreal, e trabalha exatamente com essas representações visuais que podem ou não ser realidade. Dois filmaços que talvez já apontem para futuros não tão distópicos assim. De repente, se a nossa realidade ficar assim por muito mais tempo, essa coisa tão assim, tão restrita, tão difícil, se bobear, os filmes vão de futuro, que pensar em futuro, ou nem fim do mundo, mas pensar em tecnologia e futuro, vai ser o inverso do que a gente tem visto, né? A gente vai querer estar vivendo uma realidade virtual mesmo, como escapismo, sabe? Tipo, o Matrix não seria a história do Neo, seria a história do Cypher, seria a história do cara que tá no restaurante fazendo um negócio para eu quero ficar na Matrix mesmo, porque esse mundo aqui é uma merda, ficar comendo aquela gororoba lá, não, eu quero comer meu bife. Sabe? Mas de alguma forma o Wall-E já é isso, né? O Todo Wall-E, mundo ali, todo mundo ali desconectado da realidade, vivendo o seu mundinho à parte. mas o filme vai para a narrativa vai deles saírem desse sistema, né? Sim, sim, sim. Ah, sim, com Eu certeza. digo da própria narrativa Vai ser o querer contrário. ficar, né? Da gente que fugir desse mundo, no fim. Não, ou até usar de uma outra forma metafórica, que é as pessoas entrarem nesse mundo, né? Esse mundo irreal, virtual, virar uma espécie de elite, Já pensou? elite financeira e psicológica, e que tipo, então tá, eu quero poder, em vez de você ter dinheiro, você tem a aparência que você quiser e você pode fazer o que você quiser, a não ser que você não tenha dinheiro, aí você vai ter que ficar lá fabricando telefones. A gente E não tá aí a muito história longe. é justamente essa, o cara que trabalha numa fábrica de telefones querendo entrar no universo do Ah, sim. Facebook. Mas a gente não está muito longe disso, né? O tempo que a gente passa dentro do celular já é uma realidade Com virtual certeza. ali. Pois é, pois é. Eu acho que E as pessoas isso total. mexe no nosso inconsciente de forma que a gente realmente não perceba. Já sonhou? Quando você sonha com o WhatsApp? Nossa. Não dá, cara, não dá. Não, acho que eu me lembre não, mas Eu já, tá enfim. louco. Pesadelo. Pois é, Mas não enfim, estou querendo sair das redes sociais. Isso sim é fim do mundo. fim do mundo. A distopia a gente já vive, né? Vamos ver como é que vai Exatamente, ser o fim. exatamente, exatamente. Vamos ver se a gente consegue sair da distopia. O fim da distopia, qual é? E você que está assistindo aí também acha que a gente já está no fim do mundo? Tem alguma saída para isso? Além de citar referências cinematográficas, também sugira aí como é que a gente pode avançar nessa discussão, que foi até para um lado mais filosófico do que É. normalmente é, né? E que tipo de filme você queria ver para imaginar um futuro, né? Total. Além de comentar sobre esse ensaio também, o que mais a gente pode discutir aqui, né? Toda semana estamos trazendo aqui discussões ao redor do universo do cinema que não falam necessariamente de filmes, né? A gente pega o cinema como ponto de partida para falar de vários aspectos diferentes. É isso. Mais um, André. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima.